é um privilégio a gente estar aqui hoje, que essa é uma experiência que a gente desenvolveu no curso para deixar uma porta, uma oportunidade de estudo. Então, o curso todo ele é direcionado por temas, né? Vocês têm os microfundamentos, vão seguindo, o projeto, um direcionamento também de aplicação. E aí a gente, em um momento, parou e falou, olha, nós vamos deixar temas abertos, né? Que são aqueles conteúdos que você tem interesse de estudar. E foi muito importante a gente conversar dentro dessa corrente, nós escolhemos, então, a contabilidade aplicada a setores. Então, o grupo foi ofertado a oportunidade de trabalhar com previdenciário, de trabalhar com outros ramos do terceiro setor, construção civil, né? E aí, na primeira conversa, fomos trocando ideias e falou, eu acho que tinha interesse pela área do esporte, né? Desse movimento que está acontecendo dos clubes. E aí o grupo se identificou em afinidade e, a partir daí, foi, então, lançado o desafio. Agora, então, vamos começar a conhecer o conteúdo, avancem no conteúdo, né? Então, o estudo, a princípio, vai de temas, de notícias, né, que estão em evidência, aos periódicos científicos, que são muitos, né, gente? São muitos. Tem uma literatura internacional também, que o grupo se sujeitou assim, a essa leitura, entender, é claro, né, o movimento no mundo, né, o europeu, o movimento em outros países, uma nossa perspectiva da convergência, das normativas, pensando no contexto do Brasil e até entendendo o que é esse futebol social, né? E o que é um fomento social, esporte, como que a gente trata isso, né? Dentro da política pública e o relacionamento dessas instituições com o governo também, né? Dos tributos, de como tratar essa construção. Então, foi muito importante a gente poder ter esse espaço da leitura, da construção do que é hoje, então, que é o que vocês vão propor ao final dessa experiência, né? Uma pergunta de pesquisa que faça sentido hoje na área da contabilidade esportiva, que é a construção do projeto, então, ao final, a última entrega que esse grupo vai fazer no semestre. E estou muito feliz da gente poder estar aqui, de poder conversar, de poder somar esses desafios aí, né, que vocês observaram. E também da grande oportunidade da gente ter aqui o Léo Firmino, na semana do aniversário dele, né? É uma comemoração continuada, pela experiência que ele tem, né? Assim, muito próxima, muito recente, com uma realidade de um SAF, né? Da SAF Araxá. Então, como que tem sido para ele? E aí a gente, então, vai construir essa experiência aqui de 1 hora e meia, fazendo assim, vocês, Daniel e Flávio, que estão representando o grupo de estudos, vão ter um primeiro momento de até mesmo ambientação para os que não estudaram o tema, né? O que pode pensar, identificar. E aí a gente tem a fala do Léo e as várias perguntas que vocês querem fazer a um especialista do conteúdo, né? Ele está aqui de todas as... coração aberto, né? Peito aberto. Pode fazer que eu mato no peito, se não der, vamos. Mas ele é bom, gente. Ele é uma autoridade. É uma pessoa muito boa de conviver, mas uma autoridade no terceiro setor. Tem uma organização contábil muito experiente, né? Um tempo de mercado muito relevante. Contribui muito, entrega muito valor à sociedade, né? Então, tem projetos que são valiosos. Eu tenho realmente muita admiração pelo seu trabalho, viu, Léo? É um prazer enorme ter você aqui. E a Gratidão. gente nosso conselheiro também do CRC, né? Do Conselho Regional de Minas Gerais.
grandes representantes. Obrigado, minha amiga. Prazer estar aqui com vocês. Eu que pertenço a essa casa por 2 motivos. Também sou um filho da PUC, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de fazer minha graduação, há 20 anos atrás. E, recentemente, eu voltei para a PUC como professor da pós-graduação, né? Então, nós estamos aí trabalhando na pós-graduação de gestão das organizações do terceiro setor. E aí a gente fica naquele ioiô, né? Tem o curso, a gente vai dar aula. Não tem um curso, a gente fica no banco de reserva fazendo aí a analogia com o futebol. Bem, pessoal, rapidamente uma apresentação. Primeiro item do meu currículo tenho a oportunidade de ser amigo de Josmária Lima Ribeiro de Oliveira, que é uma pessoa que inspira, uma pessoa que nos dá o desafio de compartilhar aquilo que a gente vivencia na prática. Logo quando surgiu a Lei 14.193, e eu falo que a lei do bombeiro do futebol, né, o número 193 é o disco bombeiro, né? Então é a lei que vem para poder tentar trazer uma racionalidade ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro, a partir da conquista do tetracampeonato em 1994, o mundo quer copiar o estilo do jogo brasileiro. E nesse formato começa a importar jogadores brasileiros para a Europa, só que os jogadores brasileiros era tudo franzino, né? A cintura do jogador brasileiro era uma cintura que desconcertava qualquer zaga mundial. E a Europa, tendo a pujança de organização em outros setores, começou a organizar o futebol. E essa organização despertou o interesse do capital. E o capital ele não aceita desaforo, o capital ele quer retorno, o capital ele quer crescer. E então a Europa inicia um processo que é justamente de tornar os seus clubes, né, a paixão pelo futebol, um negócio bilionário. Né? Hoje você tem o Manchester City, o Manchester United, o Paris Saint-Germain, são potências do futebol mundial que hoje estão ligadas a conglomerados, na sua grande maior parte, de conglomerados ligados a países árabes, né? E nós temos agora a Arábia Saudita, que se tornou a referência do futebol mundial, porque para lá foram vários jogadores astros do futebol mundial, exceto Lionel Messi, que pretende chegar em forma na Copa do Mundo de 2026, né? Enfim, então ele não quis ir para lá, ele foi para a Liga dos Estados Unidos. E aí o Brasil, então, começa a ter um êxodo de jogadores de talento. O Brasil pega uma sequência de 3 finais de Copa do Mundo, 94, 98 e 2002, ganha 94, toma o sapeco da França de 3-0 em 98, dia 12 de julho, e ganha da Alemanha 2-0 na final no estádio Yokohama, lá no Japão. Depois disso, o Brasil se perde, porque o futebol brasileiro se afunda em dívidas, porque existia uma tendência, né, geral de todos os clubes de falar assim, o Cruzeiro paga 10, o Atlético paga 12, o Cruzeiro faz um lance de pagar 15, aí vinha o Flamengo pagava 25. Entende? Então, os clubes brasileiros se afundam em dívidas. E essas dívidas, então, são créditos trabalhistas e são créditos tributários. E aí o Brasil chega ali na primeira década do ano 2000, no segundo governo Lula, e faz uma propositura para a FIFA para poder organizar um Mundial de Futebol. E aí o Brasil ganha o direito de sediar a Copa de 2014. E naquele momento, então, o Brasil ele entra num processo de reforma dos estádios brasileiros, né? E quando o Ronaldo Nazário, atual dono da SAF do Cruzeiro Esporte Clube, fala, né? Futebol não se ganha com hospitais, futebol se ganha com estádio. Ele recebeu aí uma saravai de críticas. Foi uma fala que foi tirada de um contexto, porque, infelizmente, no Brasil tudo é muito politizado e acaba que
Se você fala uma coisa que é coerente dentro daquilo que você trabalha, você tira aquela fala do contexto, então você acaba sendo hostilizado. Só que o futebol brasileiro, ele tem centros de futebol. O futebol brasileiro é sudeste, sul, centro-oeste. E alguns estados do Nordeste. Né? Por exemplo, Piauí. Quem acompanha o campeonato estadual do Piauí aqui? Eu não acompanho. Maranhão. Quem acompanha o campeonato estadual do Maranhão? Eu não acompanho. Mas o cearense, o pernambucano, o baiano, a gente acompanha. Mas o sergipano, né, o paraibano, ninguém acompanha. Quem acompanha o futebol potiguar do Rio Grande do Norte? Também ninguém acompanha. E lá tem uma arena da Copa do Mundo, que está lá um elefante branco, né, que nos serve para a integração do futebol. O Brasil é um país com dimensões intercontinentais. E o modelo de gestão do futebol brasileiro, que está em campeonatos estaduais, campeonatos regionais, e dois campeonatos nacionais, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Né? E aí nós temos a Copa Verde, que pega ali estados do Nordeste, parte do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Tem a Copa do Nordeste, mas, por exemplo, o torneio Rio-São Paulo ou a Copa Sul-Minas foram aniquiladas aí pela CBF. Enfim, então o futebol brasileiro, nesse contexto de desorganização, ele entrou em colapso, porque ele parou de ter capacidade de investimento. Então você não tem hoje, a base do futebol brasileiro não consegue ter uma estrutura. E por quê? Porque a profissionalização da gestão do futebol, empresarialmente falando, o jogador de 15, e eu falo, Josmária e demais alunos, porque eu tenho 2 outros times de futebol. Acabamos de ser campeão mineiro da 2ª divisão do Sub-17 masculino, com o Formiga Esporte Clube. E nós temos o time feminino do Araguari Atlético Clube, que é o nosso time feminino, que estamos na 1ª divisão do Campeonato Mineiro de Futebol Profissional. Né? Então depois vocês entram aí no site aí. A nossa instituição é Leões do Cerrado, que é a mantenedora desses 2 projetos futebolísticos. O feminino é profissional, estamos na 1ª divisão, e o masculino nós estamos recuperando aí o Formiga Esporte Clube. Daqui a pouco eu falo um pouquinho do meu contexto com o Araxá Esporte Clube, nosso glorioso ganso. E daqui a pouquinho, terminada a aula, eu tomo banho, vou dormir, porque amanhã, 4 horas da manhã, eu saio, 10 horas da manhã estarei lá. E vou te mandar no seu WhatsApp uma foto lá do estádio, viu, Josmar? Aí você manda aí para os colegas aí. Eu vou estar lá no estádio, que a gente tem uma reunião às 14 horas lá no Ganso para definir uma proposta de compra da nossa SAF do Araxá. Então, quem é o Léo Firmino? Léo Firmino, ele é um garoto sonhador de Belo Horizonte, nascido no bairro da Boa Vista. O papai do Léo é um mecânico aposentado com mais de 60 anos de profissão em oficina mecânica, e a mamãe do Léo Firmino é uma costureira aposentada com mais de 40 anos de costura. E esses 2 me falaram assim, se você quer ter um futuro menos sofrido, vai estudar. E eu acreditei nesse mantra, e aí eu fui estudar. Só que ao estudar, eu descobri que eu não tinha espaço nos meios tradicionais. E aí eu falei assim, gente, se eu quiser ser um CEO, um CFO de uma grande companhia, ou um gerente de uma Big Four, eu não vou ter espaço, porque, gente, essa cor maravilhosa aqui não tem espaço em alguns momentos ainda, e é uma das causas que eu também tenho no futebol, que é combater essa doença chamada racismo, e eu faço desse processo de integração do futebol de base, do futebol de várzea, do futebol empresarial, um momento de luta justamente para poder transformar uma realidade que a maioria dos jovens, meninos e meninas de periferia, ainda tem uma esperança de terem a sua realidade transformada pelo futebol. Eu costumo dizer que o esporte aliado à educação é que é a combinação mágica para poder transformar a realidade da maioria das pessoas, porque de cada 100, 1 vai ser jogador, 99 vai ser qualquer outra coisa. E, infelizmente,
dentro de um contexto de sociedade, muitos desses 99 estão indo para a prostituição, para a criminalidade, para a sepultura, para a cadeira de roda, para o vício de entorpecentes. Então, a fórmula de reverter esse quadro desastroso é esporte com educação. Então, esse Léo Firmino, que é um ativista que se propõe a nichar, né? O meu escritório, ele trabalha com o terceiro setor, e futebol é terceiro setor, em que pese nós tenhamos uma norma própria para o terceiro setor, que é a ITG 2002, e para as sociedades desportivas, nós também temos uma norma própria, que é a ITG 2003, que são derivações da NBCTG 1000, que é um compilado reduzido dos CPCs, dos IFRS, né, da vida. Pois bem, então, dentro de toda dessa trajetória, eu vi no futebol a seguinte oportunidade. Bem, está aí um nicho que, mais uma vez, será as grandes companhias que vão, de auditoria, ou os grandes escritórios de advocacia, que vão trabalhar isso. E eu tenho um grande amigo em Araxá, e aí eu falei com ele, porque o Araguari não teve interesse, o Formiga também não. Aí eu virei para esse amigo de Araxá, que inclusive é um sócio que a gente tem do nosso escritório de Araxá, que a gente tem também uma unidade nossa em Araxá. Ele falou assim: eu conheço aqui o diretor do Araxá. E aí a gente foi lá e passou mel na boca dele, né? Falamos assim: seus problemas estão resolvidos, a SAF vai salvar o clube. E aí eles acreditaram nisso e nos deram a oportunidade de fazer. Então eu venho aqui não para poder discutir teoria, eu venho aqui para compartilhar aquilo que a gente vivenciou, porque eu tenho a honra de dizer que lá na escritura pública de constituição da Sociedade Anônima de Futebol, meu nome está lá registrado, minha assinatura está lá registrada, o laudo de avaliação de todo o conjunto de ativos que foi objeto de dotação inicial do capital social da SAF, eu tenho a honra de ter assinado esse laudo através da minha empresa. Então, gente, diz para a Josmar que até meia-noite está de boa. Eu consigo ir bem até meia-noite e, caso seja necessário, a gente faz aí uma continuação amanhã. Mas eu estou à disposição de vocês para que a gente possa ver na prática aquilo que vocês estão aprendendo aí na teoria, e posso dizer para vocês, a SAF não é perfeita, a SAF ela tem alguns vícios que ainda não foram sanados do ponto de vista prático, mas a SAF, se ela de fato for privilegiada pelos que regem o futebol brasileiro, e aí nós estamos falando de CBF, nós estamos falando de federações estaduais, eu acredito que o futebol brasileiro se tornará em breve um grande centro de investimento de capital externo no futebol. Isso porque eu tenho um irmão caçula chamado Leopoldo. Ele hoje é um cidadão europeu, ele é certificado pela UEFA como agente de futebol. Nós estamos em processo de negociação para lá em Portugal constituir uma SAD, que é uma Sociedade Anônima do Desporto. E qual que é o nosso objetivo de fazer isso? É de permitir intercâmbio de jogadores brasileiros. A Europa tem deficiência, né, na produção de jogadores de futebol por uma questão muito simples. O europeu, quando tem filho, tem um filho, né? Então não tem a quantidade de menino e menina que o Brasil, que a América do Sul tem. Então por isso que nós somos exportadores de jogadores para a Europa. E o que está acontecendo no movimento de futebol mundial é o seguinte: a Europa não quer mais pagar 60 milhões de euros, 100 milhões de euros em jogador. A Europa quer vir aqui fazer uma parceria com o Formiga Esporte Clube, com o Araguari Esporte Clube, com o Araxá Esporte Clube. Ele quer fazer uma parceria com esses times para que, através desse processo, eles possam levar pagando 200 mil euros, 300 mil euros, 500 mil euros, jogadores que vão ser terminados de formar na Europa, e aí, com isso, desenvolver aí toda essa mágica aí do futebol. Só que, pelo que eu estou sentindo, o movimento vai ser inverso. O mundo descobriu que é mais fácil apostar na Liga Brasileira, porque o Brasil é um país de dimensão continental, e quando você pega Remo e Paysandu, né, lá no Pará,
Se você tiver uma capacidade de 200 mil lugares no estádio, vai ter fila para 300 mil torcedores para ver Remo e Paysandu. Tamanha é a paixão do brasileiro pelo futebol. Então, devolvo para a senhora a palavra, Josmária, e eu estou à disposição a partir daquilo que eu for provocado aqui pelas perguntas. Podem caprichar, pode dar no meio da tíbia, que eu estou preparado. Com vocês, Daniel e Flávia. Certo. Boa noite, então, né, a todos. Eu me chamo Daniel, eu sou do 5º período do curso de Ciências Contábeis, e nesse eixo a gente teve a oportunidade de ter grupos de estudo, como a Josmária bem nos disse, e que foram divididos em diversos temas que estão sendo apresentados aqui no seminário. O meu grupo, composto por eu, Flávia e Estela, tivemos como tema principal a gestão contábil aplicada, e a partir desse tema principal, a gente seguiu com a pesquisa a partir de um subgrupo a respeito da SAF. Hoje, o futebol apresenta diferentes formas de administração de clubes, né? A SAF, por exemplo, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma constituição de empresa voltada para a gestão do futebol, regida pela Lei 14.193, como mencionado pelo Léo. Ela é de 2021, que permitiu os clubes a serem transformados em empresas. A gente pode citar como exemplo o Atlético Mineiro, e por um outro lado a gente tem a associação civil, né, que é uma organização privada sem fins lucrativos. Ela é formada pela união de sócios, então essas pessoas elegem representantes para conselhos deliberativo e fiscal, além de um presidente. E como exemplo a gente pode citar aqui o meu time Flamengo, né? Então, hoje a SAF é um tema muito discutido no meio do futebol, e a gente achou que seria um tema muito importante de estar trazendo, até para fazer essa ligação da contabilidade. E dentro desse universo, o grupo realizou pesquisa de artigos. Alguns falaram a respeito da contabilidade esportiva, no que tange comparação de demonstrações contábeis de clube como o Atlético, análise de demonstrações financeiras. E a partir disso a gente identificou que alguns clubes enfrentaram alguns desafios na aplicabilidade da contabilidade, assim como a transparência na informação de dados, e tudo isso afetou na saúde financeira e desempenho na parte da gestão. Então, assim, de modo geral, alguns clubes enfrentam vários desafios quando se trata de contabilidade, devido a essa complexibilidade das suas operações e de regras específicas, né? Dizendo dessa forma. E aí, Flávia, você tem uma coisa aí para compartilhar conosco? Boa noite, pessoal. Professora Firmino. Boa noite. Olha, eu acho que depois dessa aula que nós tivemos agora, o que eu tinha aqui para estar falando, eu acho que foi muito bem explicado. Eu tenho um questionamento para o Léo Firmino. Eu gostaria de entender, eu fiz uma pequena anotação aqui. Na visão do torcedor apaixonado, aquele torcedor que ele se alegra na vitória, ele sofre com a derrota também, Léo? A SAF ela é apenas a salvação de muitos clubes ou pode ser transformada em um trampolim para títulos? Olha, primeiro a gente tem que entender que o futebol deixou de ser uma atividade esportiva para poder se transformar num entretenimento. O que a FIFA quer com esses aperfeiçoamentos das ligas nacionais é seguir o que a NFL, o futebol americano e a NBA fazem, né? O segundo mais caro, né, da televisão mundial é justamente as inserções
na final do Campeonato Americano de futebol americano, né? Então, a ideia da FIFA é resgatar e transformar o futebol nesse grande espetáculo. Por isso que a FIFA investe tão pesado, né, no futebol da inteligência artificial, né? Quem aí já jogou ou joga futebol pela internet, pelo videogame, tem lá o FIFA, e a FIFA quer tirar do videogame... Oi? Ah, perdão. Então, o que a FIFA quer o sucesso que ela tem no FIFA inteligência artificial, ela quer que as ligas mundiais se estruturem para isso, né? Tanto é que o produto mundial interclubes foi modificado. A partir de 2025, nós teremos o mundial interclubes de 4 em 4 anos. Né? Então, está aí num processo de uma revolução disso daí. Mas indo na sua pergunta, vamos lá. Quando a gente fala de paixão, nós estamos falando de coisa irracional, né? Então, o torcedor, o que o torcedor quer? O torcedor ele quer que o time dele ganhe do seu adversário regional. Eu estou em Belo Horizonte, eu esqueci da minha apresentação de falar, eu era conselheiro do Clube Atlético Mineiro, em virtude da minha ligação com a SAF do Araxá. A Lei 14.193 impede, né, que a gente participe, né, de um processo de gestão de uma sociedade anônima de futebol pertencendo a um quadro deliberativo de outra organização. Então, eu tive que renunciar ao meu mandato de conselheiro do Clube Atlético Mineiro, que tinha um objetivo esse que não vai ser mais possível ser alcançado, dado aí a criação da SAF do Atlético. Mas, enfim, quando a gente fala de torcedor, nós estamos falando o seguinte: o Cruzeiro ganhou de 1-0 gol contra na estreia do Clássico na Arena MRV. Né? Então, o Cruzeirense, o título do Cruzeirense esse ano, ele permanecer na primeira divisão, será ter ganhado o Atlético no único jogo até então na Arena MRV. Então, quando a gente fala de paixão, nós estamos falando de coisa irracional. Então, o capital percebeu, Flávia, que quando a gente fala de uma paixão irracional, se você tiver um bom produto posicionado, você vai ter essa irracionalidade transmutada em recurso financeiro. Vou falar o que eu, enquanto torcedor do Atlético, sou estimulado a fazer todo ano. Já ouviu falar do manto da massa? Nós estamos na 3ª edição. Cada camiseta daquela é 400 conto, gente. Então, multiplica para vocês verem. Então, é um ativo. O torcedor apaixonado, lunático, e eu estou no meio deles, tá? Ele investe. Então, o que acontece? Quando a gente está falando disso, o dinheiro, o capital enxerga uma oportunidade que é emergente. Só que não dá mais para poder deixar na mão de amadores. Né? Eu posso citar alguns nomes de alguns ícones do futebol, professor? Tranquilo, franca palavra. Então, tá bom. Vocês lembram? O Daniel aí é do Flamengo. Do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo, não é isso? Isso. Lembra do Eurico Miranda? Lembro. Lembra? O que é isso aqui? Não consigo. É um charuto. É um charuto. É um charuto. Esse aqui é um charuto cubano que eu ganhei. E eu deixo ele aqui, porque eu não sou tabagista, então eu ganhei. O charuto está aqui guardado, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar desse caso, eu gosto de falar, porque quem conheceu o ícone do futebol brasileiro, Eurico Miranda, todo jogo, ele pelo menos consumia 3, 4 unidades de um charuto cubano. Lembra disso, Daniel? Muito conhecido, né, pelos charutos. Se você pesquisar sobre ele, sempre vai ter uma referência. Pois é, e também o chapéu panamenho, né, do Panamá, lá que ele gosta muito gostava, né, que ele já morreu.
Então é o seguinte, o futebol moderno não é aquele lá do campo que eu estou falando, não. Eu estou falando de gestão, estou falando de compliance, estou falando de medidas de integridade, eu estou falando de retorno sobre capital investido. O Eurico Miranda não se preocupava com isso, não. Ele queria pagar o Edmundo e pagar o Romário e ter os dois brigando ali dentro do campo, para o Vasco poder ganhar do Flamengo, ganhar do Fluminense, enfim. E aí o Vasco consegue ter isso ali no final da década de 90, quando o Vasco ganha o Campeonato Brasileiro de 97 em cima do Palmeiras, e depois ganha a Copa Libertadores em 1998. Então, esse futebol do improviso, do rompante, não tem mais espaço para esse futebol, para esse tipo de gestão. Então, Flávia, quando você fala de trazer o torcedor, de alimentar a paixão, a coisa mais fácil que tem de nutrir a paixão é disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que você vai manter essa paixão. Traga um ou outro jogador um pouco mais badalado, divida com ele rendas que vai estar atrelada à imagem dele, que você consegue comprar um salário de 1,5 milhão, 2 milhões de reais para o jogador, e para ele vai ser interessante fazer isso. Então, a gestão do futebol hoje, ela passa por um processo de regulamentação, porque numa associação privada, que é o modelo que hoje ainda é preponderante no Brasil, todos os times foram constituídos enquanto associação privada. Né? Você usou aí, Daniel, uma expressão de sócios. Não, é associados. Né? Então, enquanto associados, essa instituição é regida pela Lei 10.406, que é o Código Civil. Né? O modelo de contabilidade é a ITG 2003, suportada aí por os demais modelos e parâmetros para fins de complemento de informação e transparência. Então, a SAF é o primeiro instrumento que vem trazer o que o capital precisa. O que o capital precisa? Ele precisa de segurança. E quando você tem numa associação a pulverização da decisão, porque o Conselho Deliberativo do Atlético, quando eu fazia parte, nós éramos quase 600 conselheiros, divididos como nato, grande benemérito, benemérito, eleito. Então, nós estamos falando de 4 categorias de conselheiros que eram quase 600. Imagina, eu participei da votação para poder vender o shopping, o Dynamo Mall, os 50%. Depois, para poder vender os outros 50%. Né? A última votação que foi para poder aprovar a SAF, eu já não estava mais como conselheiro. Então, imagina a pressão que era. Eu recebia esqueci o nome agora do rapaz lá da Secretaria do Conselho, ele mandava bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, boa madrugada, do tipo assim, cortejando para poder saber, olha, o que você vai fazer com o seu voto? O que você vai fazer com o seu voto? Então, o futebol, ele não tem espaço, né, para o achismo. Então, o capital precisava de uma regulamentação que trouxesse uma verticalização do processo de decisão. E é isso que a Lei 14.193 traz. Ela verticaliza o processo de decisão. Ela transfere para o capital até 90% do capital, né? Ou melhor, das ações com direito a voto. E traz ali as chamadas cláusulas pétreas, né? O poder de veto de quem tem 10%, que é a sociedade originária, a associação originária da SAF. Então, não pode mudar o nome, não pode mudar as cores, não pode mudar o escudo, sem a aprovação da instituição que originou a Sociedade Anônima do Futebol. Então, Flávio, o que você pode ter certeza é que o que o capital está esperando de tudo isso é simplesmente um processo para que ele possa ter um valuation, um ATI, um VPL, um payback muito positivo, porque, gente, dá fila para comprar ingresso na Arena MRV pagando R$400, gente. Nós estamos falando que o Atlético joga 4 vezes por mês na Arena MRV. Se eu fosse todos os jogos, mensalmente, era R$1.600 de ingresso. Aí eu te falo,
quantas pessoas que são assalariadas. O salário mínimo é R$ 1.320. Então, o futebol tá indo para um patamar de elitização muito grande. Por quê? Porque o capital está exigindo isso. Não é porque o Atlético é malvado, não. Nós estamos falando que se o torcedor quer ter a alegria, o orgasmo de gritar é campeão, de fazer a vitória em cima do adversário, né? Em especial o principal adversário, cara, ele vai pagar. E aí o que acontece? Como que ele vai pagar isso? Ele vai comparar os subprodutos, né, do espetáculo. Então, cada vez mais nós vamos ver uma elitização pelo poder de capacidade de investimento do torcedor no futebol, mas isso é em virtude desse processo universal. Não é uma coisa que está acontecendo isoladamente no Brasil. Fora do Brasil. E aí que está a oportunidade que eu vejo, que eu enxergo. Porque quando você não tem dinheiro para ir para o jogo do Atlético, mas você tem a oportunidade de ir para o jogo do Formiga, você tem a oportunidade de ir para o jogo do Araguari, você tem a oportunidade de ir para o jogo do Araxá. E aí, se essas organizações que são tidas como menos expressivas conseguir ter um processo de gestão, aí que está a oportunidade de ganho no futebol. É isso que eu enxergo quando eu estou envolvido nesses 3 projetos. Eu enxergo essa oportunidade de ganhar um troquinho para quando eu tiver aposentado poder falar assim, agora valeu a pena, né? Então a contabilidade é que me permite isso. Então esse planejamento que a SAF traz como pano de fundo é uma excelente oportunidade de negócio. E quando eu falo isso, o pessoal fala assim, Léo, você está viajando na maionese. Eu falo assim, continue acreditando que eu estou viajando na maionese, que depois vocês vão entender o que eu estou fazendo. Te respondi, Flávia? Perfeitamente, Léo. Só que assim, a gente está aqui até para criar uma provocação, tá? Então, diante dessa resposta, sua ficou muito bem esclarecida, eu concordo com você, mas aí eu pergunto, quando você cita o manto, o nosso manto, eu entendo o que você falou, né? A gente vai investir e vai pagar. Mas a SAF, ela pode... Mas ninguém torce pelo Red Bull. Eu queria que você me falasse isso. Por exemplo, ninguém torce pelo Red Bull. O manto, Red Bull. Ok. A SAF, ela pode reduzir o crescimento das torcidas? Não. Pelo contrário. O que acontece? Você gosta de torcer para quem perde, Flávia? Você não gosta de torcer. São Paulo... Vou fazer uma correção. Eu sou atleticana, tá? Eu vi o meu time ser campeão pela primeira vez. E é paixão. Futebol é paixão. Pois é. Só que existe uma paixão induzida. O que é uma paixão induzida? Quando você fala de Red Bull é ice, Red Bull é energético, Red Bull é drink, Red Bull te dá asa, Red Bull é status. Então, qual é o planejamento da Red Bull no mundo? Porque a Red Bull tem time no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Áustria. Eu estou sabendo que em Portugal vai entrar, a Espanha também tem um zoom que vai entrar, enfim. A Red Bull é uma potência, é um player mundial que ela não está preocupada se ela vai ter torcida agora, na terceira década do ano 2000. Ele está plantando para poder ter torcedor lá em 2030, 2035. E isso por quê? É só você pegar o que aconteceu com o Santos. Na década de 60, todo mundo, independente da região do Brasil, era santista. O time da onda é o Flamengo. Todo mundo. Não, meu primeiro time é o Flamengo. Ah, mas qual que é o seu time aqui regional? Eu torço para o Sport, eu torço para o Bahia, eu torço para o Vitória. Então, quando a gente fala de planejamento no futebol, a Red Bull ela não está preocupada em ter torcedor agora. Ela está plantando uma semente. Aí o que acontece? Quando você vai para São Paulo, né? Eu vou muito a São Paulo e eu tenho oportunidade de ir de carro. Então, quando você passa ali na Fernão Dias, você passa, antes de chegar em São Paulo, você passa em Bragança Paulista. Bragança Paulista é do tamanho de Belo Horizonte se não for maior, gente. Entendeu?
Se não for maior, é igual do tamanho de Belo Horizonte. Então, não é uma cidade pequenininha de 5 mil, 10 mil. Nós estamos falando de 1,5 milhão de moradores. Então, o que acontece? O que você precisa ter? Você precisa ter uma torcida que a territorialidade dessa torcida é o que menos importa. Né? O Red Bull ele quer ir lá para a Arena Pantanal e ter lá 20, 30 mil torcedores que vão ver o Red Bull. Né? Então, a SAF não vai ser um limitador do crescimento de torcida, muito mais pelo contrário. Os clubes, os grandes clubes hoje, eles não têm interesse de ter torcedor só dentro do seu quintal. Eles querem universalizar a sua marca. O que o Real Madrid faz, o que o Manchester City faz, o que o Arsenal faz, o Bayern, o PSG, os clubes brasileiros também querem fazer. Entendeu? Então, por isso que o América vende o jogo dele com o Atlético, que vai jogar lá no Pasto, né? Porque aquele campo lá do Parque de Sabiá, e amanhã à noite eu vou estar em Uberlândia, né? Só não vou mandar foto para você, Josmar, que já vai estar escuro e não vai dar para ver. Mas vou estar lá à noite em Uberlândia, que a gente tem uma assembleia, eu vou para Araxá de lá, eu vou para Uberlândia. Aquele pasto lá do Parque Sabiá, a bola ficava retida na grama. Né? Mas por quê? Era uma proposta de jogo que o América quis fazer. Então, por isso que ele, enquanto mandante, ele não mandou colocar a grama baixinha, deixou a grama um pouquinho maior. Mas voltando à sua pergunta, é isso. Os grandes pensadores do futebol não querem crescimento da torcida no seu território. Eles querem um crescimento da torcida em todo o Brasil, vamos pensar assim em termos de Brasil, justamente para que eles possam chegar e mandar os jogos em outras praças. Que é isso que vai ser o grande diferencial do futebol brasileiro. Vai ser o Atlético investe na sua arena, mas daqui a pouco vai ser muito mais rentável o Atlético mandar jogo lá na Arena Pantanal, muito mais rentável mandar no Mané Garrincha, muito mais rentável mandar lá na Arena Amazonas, porque o capital vai exigir que ele vá para essas praças para ele poder desenvolver a sua marca nessas praças, entendeu? Perfeito. Concordo com você. Inclusive, eu acho, minha modesta opinião, Vasco, Botafogo, Atlético, Cruzeiro, eles já teriam quebrado, se não fosse a SAF, eles teriam, Léo? As associações já estão todas quebradas, né? O que acontece é o seguinte: o Brasil ele cria o Profut, que é um programa específico de recuperação de créditos tributários ligados ao futebol, tanto profissional quanto amador. E aí coloca ali um refis. Lembra, Josmar, do primeiro refis lá do ano 2000? Que a gente pagava lá, assim, o faturamento era 1 ponto alguma coisa que pagava e aquela dívida só crescia e era um processo de amortização quase que impagável ao longo do tempo, né? Pois é, o Profut é mais ou menos por aí. Então, o clube ele tem uma CND positiva com efeitos negativos porque ele paga o tributo do mês mais uma parcelinha do tributo que ele está devendo desde a década de 70. Desde a década de 60, que é assim, tá, gente? Você pega a composição dos créditos tributários dos times brasileiros, é dívida tributária da década de 60, da década de 70, da década de 80, e só não prescreveram porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ativou isso em dívida ativa, senão tinha prescrito muita coisa. Mas então, dentro desse conceito, dentro desse contexto, eu falo para você que o capital é o que vai mandar no futebol. E aí, quando você fala assim, mas e esses times estavam quebrados? Não, eles estão quebrados. O Botafogo tem esse lampejo aí porque ele aproveitou. O Botafogo ganhou alguns jogos e está aí, mas não tem uma cultura de campeão igual é o Palmeiras. Então, psicologicamente, o 4-3 que o Palmeiras faz em cima do Botafogo, ali ele coloca uma carga emocional tão grande do Botafogo que o dinheiro não é capaz de reverter. Né? Mas aí você pega o Palmeiras, é uma associação desportiva, mas que há alguns anos, igual o Flamengo,
né, se estruturou, trouxe gestão, né, trouxe compliance, trouxe medidas de integridade para dentro da sua organização, porque apaixonados, né? E aí você tem Paulo Torres, você tem Gagliotti, você tem agora a tia Leila, eu chamo ela de tia, eu mando coração para ela sempre, eu curto tudo que a titia Leila faz para ver se ela me enxerga. E aí, de repente, ela vai e puxa a conversa comigo, né? Mas então, você pega de Paulo Nó, passando por Gagliotti, e agora com a titia Leila, o Palmeiras, então, se estrutura a partir daquele rebaixamento que ele tem no ano de 2014, né? E ali ele fala, olha, não passo mais pela segunda divisão e agora eu vou ganhar tudo. E aí ele cria uma estrutura e já em 2016 ele consegue ser campeão. E aí depois vem alternando. Brasileiro, Copa do Brasil, e aí de 2020, tem 2 Libertadores aí que o Palmeiras ganhou aí. Né? E aí o legal é que quando o Palmeiras ganha, vem aquele sambinho que eu gosto, né? O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. E por aí vai, né? Gente, deixa eu aproveitar e fazer aqui uma colocação, um comentário, né? Léo, olha, na função que você está hoje, né? Esclarecer qual que é a sua função com a mantenedora, né? Com a SAF, a gente observa entre os grandes clubes, né? E os clubes que você tem desenvolvido, a diferença na receita, de onde vem a receita, porque um está muito focado na transmissão, né? E os players das transmissões estão mudando, a gente trabalha com direitos, então tem algumas empresas que fazem toda uma negociação por isso, que a gente viu os clubes sobreviverem em parte pela antecipação dos direitos de transmissão, que salvou muita gente, né? E depois complicou. Então, falar um pouquinho sobre isso, como está sendo a sua jornada nessa experiência, pensar em um orçamento para 2024 com os seus atuais aí esforços. Beleza. Amanhã uma das coisas que nós vamos discutir lá em Araxá é a criação do programa sócio-torcedor. Né? Nós temos a meta de criar um programa de 5 mil sócios-torcedores. Araxá hoje, o município de Araxá são 135 mil habitantes. E declaradamente, assim, numa estatística lá que as rádios fazem, aproximadamente 70% dos araxaenses tem como segundo time o Araxá, o Ganso. Então, vamos arredondar aí, nós temos aí um universo de 80 mil torcedores potenciais. A gente quer lançar um programa de sócio torcedor a R$100 de ticket médio, né, para 5 mil. O objetivo é ter um planejamento de R$500 mil mês, para que a gente possa fazer o nosso orçamento na casa de R$8 milhões, um investimento de R$2 milhões, recurso dos investidores, e de 6 milhões e de 5 milhões, 3 milhões vindo, 6 milhões vindo do programa sócio-torcedor, que é uma estimativa, e 2 milhões vindo aí dos investidores que querem fazer a aquisição da SAF. Qual que é o nosso planejamento? Nosso planejamento é arroz com feijão, Josmária. Não tem, a Rede Globo não tem interesse em transmitir jogo do Araxá, por isso que a gente tem a TV Ganso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente está criando os nossos produtos para que justamente esses produtos possam nos dar um retorno financeiro mais imediato. Porque, enquanto SAF, nós temos que ter um planejamento orçamentário. Vocês estudaram a Lei 14.193, e lá nós temos que ter um planejamento orçamentário mitigado em 3 anos. Então, o nosso planejamento desse triênio próximo, ele passa por um programa de sócio-torcedor. E também nós estamos falando de lei de incentivo ao esporte. Então, as categorias de base, nós estamos aguardando a abertura da lei de incentivo ao esporte a nível federal, que em fevereiro que vai ser aberta a plataforma para a gente poder apresentar os projetos de lei. Nós estamos falando que dentro de Araçá nós temos algumas empresas como a CBMM, né, que é uma grande mineradora e que tem ali um grande interesse em voltar a ser parceira do Araxá enquanto patrocinadora master. A CBMM, ela patrocinou o Araxá assim, no tempo áureo. Você lembra do Túlio Maravilha? O Túlio Maravilha, ele fez o 1000º gol com a camisa do Ganso. Então, olha que ativo intangível, olha que goodwill que a gente tem e que estava lá jogado
julgado. Então, o que a gente pretende fazer para poder fazer uma ação de marketing convidando o Túlio Maravilha para ele poder ser o garoto propaganda do programa de sócio torcedor. Estou dando aqui spoiler, viu? E nesse momento eu não estou aqui quebrando nenhuma cláusula de confidencialidade, porque nós estamos falando de estratégia. Se os meus pares aprovarem, ótimo. Se não aprovar, não está valendo. Então, apresenta uma outra proposta. Então, o Túlio fez o 1000º gol, então ele é o garoto propaganda para poder convidar os torcedores para poder vir. Então, se a gente consegue emplacar um programa de sócio-torcedor que nos dá uma perspectiva de 6 milhões de reais de receita desse programa, nenhum time, exceto Atlético, Cruzeiro e América, terá um programa de sócio-torcedor da nossa envergadura. Nenhum. O Atlético de São João del Rei, que já é SAF, ele optou por não fazer um programa de sócio-torcedor estruturado. O Boston City, que é da região ali de Manhuaçu também, que é uma SAF, não fez. Ou seja, nós vamos fazer um projeto arrojado porque nós estamos numa cidade com capital, com uma capacidade financeira muito boa. Então, também o foco desses 5 mil torcedores é aqueles torcedores que querem ver o futebol da região. Então, quem são os nossos adversários? Nós estamos falando do Inter de São Gotardo, da cidade de São Gotardo. Nós estamos falando do Uberaba, da cidade de Uberaba. Nós estamos falando do Uberlândia, da cidade de Uberlândia. Nós estamos falando do Araguari, lá de Araguari. Nós estamos falando do Comercial de Ribeirão Preto, nós estamos falando do Botafogo do Ribeirão Preto, ali naquela meiuca ali que São Paulo divide ali com Minas Gerais. Então, aquele norte de São Paulo ali, com o Triângulo Mineiro ali, os nossos rivais estão ali. Então, se a gente consegue organizar um torneio que a gente possa unir esses times, aí a gente volta a ter. Então, o Uberaba está num processo de constituição da SAF, eles iniciaram uma conversa comigo, mas eles entenderam que não seria interessante eu participar desse planejamento, porque eu estou muito envolvido na questão do Araxá. E o pessoal do Uberlândia, por outro lado, já quer conversar comigo justamente para a gente poder trabalhar. Então, perceba que a lei da SAF nos permite planejar. E a contabilidade é o quê? É um instrumento de planejamento. Né? A gente faz isso muito bem. Você está no 5º período, Daniel. Você, Flávio, está em qual período? No 5º também, Léo. Sou colega do Daniel. Beleza. Josmar, a controladoria é no 7º, no 6º ou no 8º período? No 4º período? Então, o que nós vamos, enquanto contadores de organizações desportivas, aplicar são as técnicas da controladoria. Né? Nós vamos pegar os nossos registros históricos para a gente poder simular as nossas projeções. E ali esses dados vão tornar a informação útil para o processo de decisão. Então, Josmar, a sua pergunta é pertinente justamente por isso. Como que vai sobreviver, sendo que nós não temos acesso à Rede Globo, que hoje é a principal compradora dos direitos esportivos? Nós vamos pela inovação, nós vamos pela gestão, nós vamos criar o nosso mercado, nós vamos... os nossos direitos de imagem, quem quiser retransmitir, vai ter que nos pagar. Então, quando a gente cria uma TV Ganso e a gente começa a disponibilizar essa transmissão, porque hoje tem aplicativos que o sócio-torcedor pode ver no celular, né? Uma transmissão do seu time. Então, a gente quer fazer isso, que é agregando valor para esses torcedores que vão estar comprando produto. Aí nós vamos também criar aí, não vou falar de manto do ganso, né? Mas nós vamos criar alguma coisa nesse sentido, que temos aí um pessoal do marketing, o Neliton, né? Que ele tem muitas sacadas interessantes e por que pareça, eu contratei ele pela minha empresa justamente porque o Ganso não tinha dinheiro. Então, eu trago a gestão do marketing para mim, para a gente poder... Por isso que eu tenho tantas essas informações, porque eu tenho o que está pensando o marketing do Ganso, que é meu colaborador na minha empresa, justamente para a gente poder agregar valor a esse produto e conseguir fazer uma venda interessante, entendeu? E qual é a sua função hoje, Léo? Palpiteiro.
Palpiteiro. Você começou essa carreira e esse apoio foi uma assessoria? Foi. Eu que cavei essa oportunidade. Eu falei assim, gente, que tal, hein? O Ganso pode ser uma SAF, hein? Aí eu vendi aquele negócio lá grandão. Aí eles toparam. Falei, ó, beleza, tô indo embora. Não! O que a gente faz com isso agora? Então, a gente tem um contrato de gestão esportiva, a minha empresa tem um contrato de gestão esportiva, e a gente tem ali um percentual que é uma composição, mas então é um embrião de Mega Sena que a gente está construindo, né? Então, podem ter certeza que eu estou fazendo isso com muito carinho. Você não é conselheiro do Ganso? Não. Você não é funcionário do Ganso? Não. Você é parceiro? Isso. Uhum. Isso aí. O Marlon está falando assim, apesar de não ser cruzeirense, o Léo é um fenômeno. Obrigado, Marlon. Então, tenho uma pergunta para você, Léo. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, como eu já falei anteriormente, e eu cresci numa comunidade aqui do Rio, e eu vi o esporte, o futebol em específico, como um instrumento de socialização, né, para o crescimento e desenvolvimento das crianças que residem em comunidades e tudo mais. Então, assim, eu vi vários projetos que para crianças de situações precárias que não podem estar participando de algumas seleções para clubes mais famosos aqui, né? E que possibilitam eles estarem fazendo o que sonham, né? De serem um jogador de futebol e chegar a esse tão almejado objetivo deles. Então, eu queria saber, mediante a isso, e até a questão que você citou referente ao racismo, né, que é uma coisa que a gente vê sucessivamente aí acontecendo hoje em dia no esporte, muitas vítimas de racismo na Europa, enfim. Se o Araxá, o clube, tem alguma iniciativa e programa que visa esse desenvolvimento das crianças, ou algum clube de treinamento, como seria isso? Você terminou, Daniel? Terminei. Beleza. Sua pergunta é importante e eu vou dividir ela em duas partes. Primeiro, nós estamos falando de um combate a uma doença que é o câncer, né? A gente vê aí o Vini Júnior no Real Madrid, uma das potências do futebol mundial, sofrendo aquilo que eu sofro, aquilo que o pretinho da comunidade, a pretinha da favela também sofre. Então, nós estamos falando de um problema mundial. E eu acho que é dando protagonismo para a pessoa preta que a gente vai conseguir, de fato, mostrar que não é a cor da pele que define capacidade, define competências, enfim. Então, a questão do racismo a gente tem que tratar com muito cuidado. Isso por quê? Araxá, vamos falar de Araxá. Araxá é uma cidade de brancos, né? Então, a gente tem que trabalhar um processo do racismo com muita cautela, porque normalmente quem pratica o racismo são pessoas brancas contra pessoas pretas. Então, a gente tem que introduzir isso como um processo de mostrar para essa sociedade, e a gente tem feito isso, nós temos interagido com a comunidade, nós temos interagido com a imprensa, nós temos interagido com as empresas, criando aquilo que as pessoas muitas vezes não dão valor, né? Quando a gente associa a nossa marca a uma outra empresa, essa associação não necessariamente precisa render frutos financeiros. Mas quando a gente apresenta um projeto de combate a uma violência, que nesse caso é o racismo, todas as empresas têm aderido. Então, quando a gente
traz no nosso plano de marketing, né? Diga não ao racismo, e aí nós temos a CBMM, que não vai colocar R$1 nessa campanha, mas vai ter a marca dela lá. E aí nós temos outras empresas que vão colocar isso, nós estamos incutindo isso dentro de uma sociedade, o motivo de diga não ao racismo não ser uma causa do futebol, e sim da sociedade como um todo. Como eu disse na minha apresentação, eu acredito numa equação, numa fórmula. Educação mais esporte é igual ao sucesso na vida. Isso por quê? Porque o esporte ele te ensina regras. Quando você conhece regras, você aprende disciplina. E quando você tem disciplina, você reconhece os limites, né, de onde, terminando os seus direitos, começa o direito do coleguinha, da coleguinha. E isso não é aplicado tão somente no esporte, isso é aplicado dentro de sala de aula. Então, quando a gente pede, né, e a gente faz um terrorismo, não chamar de terrorismo, porque na prática é isso, não tem outra palavra não. Se você, Flávio, não tirar boa nota, você não joga mais aqui. Isso para uma criança, e claro, não é feito dessa forma que eu falei, né? Mas quando a gente imputa isso daí, nós estamos dando responsabilidade para ela. Olha, você gosta de jogar futebol? Beleza, mas para jogar comigo, você tem que me dar um boletim com nota azul. Você não pode perder média. Aí a criança fala assim, mas o que eu tenho que fazer? É só você estudar. Você não tem que se preparar, você não tem que treinar para jogar futebol, para jogar uma partida? Estudar é um treinamento. E quando que vai ser o jogo na escola? É no dia da prova. Então você tem que treinar para no dia do jogo, que é a prova, você tirar boas notas, e aí você, então, vai treinar aqui e também vai jogar futebol com a gente. Então, a lei de incentivo ao esporte, tanto federal quanto estadual, ela prioriza, né, trabalhos com crianças e adolescentes e jovens ali até 24 anos. Então, eu falo para você que hoje a gente precisa ter uma melhor divulgação das leis de incentivo de esporte, dos editais, para que isso seja socializado. Aqui em Belo Horizonte, eu assumi a presidência da Associação de Futebol Amador de Belo Horizonte e região metropolitana. Por que eu assumi a presidência dessa instituição? Eu tenho o sonho e a ousadia de transformar Belo Horizonte na capital brasileira de futebol feminino. Nós temos hoje, na UFMG, o melhor centro de educação física de Minas Gerais. Está ali no céu, né? Na Lagoa da Pampulha, ali próximo ao Mineirão. Nós temos ali o Sesc Venda Nova, que é um centro de treinamento que é padrão FIFA. Na Copa do Mundo, o Sesc Venda Nova foi campo de treinamento para algumas seleções que lá ficaram. A seleção brasileira, inclusive, na Copa das Confederações de 2013, teve, quando veio fazer a semifinal aqui no Mineirão, teve o Sesc Venda Nova como a sua base de apoio. Então, Belo Horizonte tem alguns campos de futebol que ainda são de terra, na sua maioria. E são campos que a PBH Ativos, que é a empresa de ativos da Prefeitura de Belo Horizonte, no estudo de viabilidade técnica e econômica, não viável passar a gestão para a iniciativa privada, né? Alguns campos são viáveis. Só que, do mesmo jeito, o poder público de Belo Horizonte não tem capacidade financeira para poder fazer os investimentos. Então, qual que é a lacuna que a gente está enxergando como sendo uma oportunidade? Através do Ministério dos Esportes. Quando o Brasil sai eliminado na Copa do Mundo desse ano, na primeira fase, né, não conseguindo ter uma vitória, né, num jogo que ele poderia ter tido uma vitória para classificar para as oitavas de final, o governo brasileiro entende o seguinte: olha, se de fato a gente não fizer um investimento maciço no futebol feminino, a gente não vai conseguir que o Brasil desponte como sendo uma potência no futebol feminino. E, gente, a dificuldade do futebol no interior é muito grande. Então, eu me enxerguei como uma oportunidade de trazer para Belo Horizonte esse protagonismo, por isso que o nosso time Araguari disputou esse Campeonato Mineiro da primeira divisão, tendo 70% de jogadoras recrutadas na várzea de Belo Horizonte. Gente. Mulheres que não tinham perspectiva de jogar num time de futebol amador, foram selecionadas pelos nossos olheiros e nós contratamos essas mulheres para poder disputar o Campeonato Mineiro de Futebol
profissional da primeira divisão. Então, o pessoal me chama de maluco, mas não é. É porque quando a gente vê na base que a base, se ela for bem trabalhada, ela dá frutos, a gente está trabalhando com o sonho. Vocês aí que estão cursando o curso de Ciência Contábil, tem o sonho de serem contadores, contadoras, tem o sonho de ser responsável pela contabilidade de uma grande empresa, ou ter o próprio negócio, igual eu tenho o meu negócio de contabilidade, mas se a gente não trabalhar na base, nós estamos falando de uma perpetuação de um ciclo nocivo enquanto sociedade. A minha geração ainda foi estimulada a estudar para concurso público. Eu nunca gostei da ideia de ser funcionário público. Respeito demais minha família. Tem alguns funcionários públicos, eu falo assim, está feliz é o que está valendo. Mas eu, particularmente, eu tenho uma necessidade justamente de transformar a sociedade. E aí eu não consigo pensar em só acumular. Eu tenho que distribuir dentro daquilo que Papai do Céu me dá. Então, o que eu tenho em abundância? Eu tenho conhecimento. Né? E esse conhecimento, quando eu faço as conexões corretas, a gente consegue transformar em bons negócios. E aí, quando a gente cria uma rede dentro do futebol amador, a gente está tentando levar para o futebol amador de Belo Horizonte um profissionalismo. E com qual objetivo? De serem extensões de projetos de SAF. Né? O Atlético começou um trabalho maciço de divulgar o seu programa de escolinhas de futebol. Esse modelo, particularmente, na minha opinião, está fadado ao fracasso. Né? Por quê? Para uma pessoa, para uma criança estudar numa escolinha de futebol do Atlético, a mensalidade é R$170. Como que um pai assalariado que tem 4 filhos vai pagar para 4 filhos uma mensalidade de R$170 cada um? Não tem jeito. Então, eu acho que nós temos que ter a junção do poder público, que aí é uma visão que o poder público não tem. O poder público ele tem os chamados contraturno dentro da Secretaria Municipal de Educação, mas que não privilegiam essa interação educação e esporte. Né? E quando eu falo isso é porque eu sou um aguerrido, eu vou muito para a Secretaria Municipal de Educação, porque 25% da receita do município é da educação, então é lá que tem dinheiro. Então não adianta eu ir para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e falar assim, olha, me ajuda. Não, eu quero que você, a prefeitura, através da Secretaria Municipal, dê condição mínima para aquele campo de futebol que a iniciativa privada não quer investir. E vamos levar os nossos alunos da rede municipal e rede estadual para poder usufruir daquele campo, daquele equipamento. E a partir disso, a gente chamar a iniciativa privada, chamar o capital que precisa revelar talentos. Né? Hoje o futebol, pessoal, é 80% força física. 80% força física, 20% habilidade. Você pega jogos na Europa, você vai ver um ou outro lance de genialidade. O resto é tudo treinado. Aquelas jogadas de efeito, aquele vai para lá, volta para cá, aquilo ali é treinado. Então, o ser humano tem uma capacidade de absorção de conhecimento se ele for trabalhado por repetição. Então, eu penso, né, que essa realidade que você vivencia aí no Rio de Janeiro não é diferente da realidade que eu vivencio aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte em especial. Mas o que falta é um despertar da nossa classe política, dos nossos representantes, seja no Poder Legislativo, no Poder Executivo, para poder proporem programas que verdadeiramente deem a opção do sonho. O que eu sou a favor é isso. Vamos deixar as nossas crianças, os meninos, as meninas, sonharem em ser atletas. Não é jogador de futebol, é serem atletas. Porque eles vão aprender que para atingir a excelência, eles vão ter que ralar muito. E quando eles colocam isso na atividade do desporto, gente, ele leva isso para a vida. E aquilo que eu falei, de cada 100, 99 não vai vingar. 99 não vai vingar. E o que vai acontecer com esses 99? Eles vão ser o quê na fase adulta? Então, essa realidade que você nos relata, Daniel, é próxima daquilo, para não dizer igual, né? Porque aí tem praia que não tem, né? E a Lagoa da Pampulha aqui, infelizmente, a gente não pode entrar no pé, não, senão dissolve, né? Que a água está toda contaminada. Mas então, o que eu falo para você é isso. A equação, né?
educação mais esporte é a que vai resolver isso que você nos traz aí enquanto questionamento. Certo, e é uma prática muito importante, né? Que garante aí que todos, independente do estado social, conseguem treinar e encontrar aí essas paixões, né? Porque se a gente for ver hoje em dia, a gente tem muitos atletas profissionais que saem das favelas, né? Isso não seria possível sem esses incentivos nas comunidades carentes. Mas obrigado, Léo, pelo esclarecimento. Eu até tenho uma questão aqui para falar com você, que aí já não é uma pergunta. Dentro do nosso grupo de estudo, a gente andou pensando sobre um tema para pesquisar, né? E eu queria ver com você qual é o que você tem a falar sobre isso, o que você acha, porque assim, a gente fala muito hoje em dia sobre sustentabilidade, né? Então, assim, é um tema que em todo o mundo tá sendo muito falado da importância até para o nosso futuro. Então, assim, eu tenho 2 temas aqui que que a gente estava cogitando de seguir com a pesquisa, e um deles é a avaliação do impacto ambiental das operações de clubes de futebol, incluindo transporte, instalações e gestão de resíduos. E um outro é a análise das iniciativas de sustentabilidade adotadas pelos clubes e seu efeito na conscientização ambiental. Perfeito, perfeito. Depois vocês dão um Google aí, fazendo favor, e vocês vão ver lá, Ecogalo. Ecogalo? Ecogalo. É um programa que começou no Atlético, eu estava conselheiro, e um jovem lá, empreendedor, procurou o Atlético, ainda na gestão do presidente Sérgio Sete Câmara. O nome dele eu não posso revelar aqui, mas digita aí Ecogalo. E vai ao encontro disso aí que você está falando. Hoje o Atlético ele tem um programa de lixo zero em todos os seus empreendimentos. Então nós temos o Labareda, nós temos a Vila Olímpica, nós temos a Cidade do Galo e agora nós temos a Arena MRV. Então todo resíduo produzido, né, dioturnamente nessas instalações são 120% reaproveitados, né? Por que eu falo 120%? É porque aquela sobra de matéria orgânica ela vai para um processo de compostagem que vai para adubar a horta, que nutre os itens da horta e que vai ser novamente processado. Então, é por isso que é o 120%. Então, é fundamental os clubes de futebol entenderem o seu papel dentro da sustentabilidade. Então, por exemplo, o Atlético começou a lançar agora alguns copos. E esses copos, eles começaram a fazer como plástico, mas a ideia é transformar esses copos em copos de papelão, né? Porque não deu tempo para desenvolver em larga escala e o produto que ele tem uma maior absorção pelo meio ambiente, por incrível que pareça, na indústria ele é mais caro. Então, estou falando aqui aquilo que eu ouço na imprensa, porque eu não estou mais lá no Atlético, então eu não tenho propriedade nenhuma para poder falar nada do Atlético. Mas do Ecogalo, que enquanto conselheiro eu vivenciei essa situação e eu posso falar, inclusive eu tenho aqui um relatório de gestão do Sérgio Sete Câmara, que é do último ano dele enquanto presidente. Depois eu vou tirar algumas fotos, eu mando para a professora Josmar e ela compartilha com vocês, que fala justamente dessa preocupação da sustentabilidade. Então, a água de chuva alimenta a rede de aspersão dos jardins e a água de privada, né? Todo resíduo ele é separado e é feito o processo de doação para as empresas que fazem esse processo de reciclagem. E o Atlético ele tem, se não tiver mudado, todo recurso advindo
desse processo de sustentabilidade, o Atlético, através do Instituto Galo, que também foi criado aí na nossa gestão, não minha, né, mas foi criado recentemente, agora no ano de 2019, como sendo o braço social do Atlético. Ele é o responsável por pegar esse recurso e transformar esse recurso em parceria com outras organizações em atividades fim. O Instituto Galo, ele foi pensado para ser uma instituição meio, e não uma instituição fim, porque você ter colaboradores para cuidar de crianças, jovens, adolescentes, terceira idade, é complexo isso. Então, a ideia na época, quando o Instituto Grato foi pensado justamente para dar viabilidade a essas ações de sustentabilidade, e aquilo que eu tive a oportunidade de contribuir com fala, né? Eu não tenho nada de participação no processo, mas aquilo que a gente contribuiu enquanto fala foi justamente, olha, pensem numa ideia de ser instituto meio, que captem o recurso, mas executem em parceria com a instituição. E é essa experiência que eu falo que uma outra instituição, que é o IBEF, que a nossa amiga e professora Josmar é uma das vice-presidentes, né, teve a iniciativa de criar o IBEF Social, que é justamente para poder identificar essas instituições. Então, assim, eu acho que a preocupação em melhorar a nossa casa chamada Planeta Terra tem que ser uma preocupação presente, justamente para que a gente tenha uma condição de estar morando nessa casa chamada Planeta Terra, porque a gente que produz o desequilíbrio, né? Não é o pum do gado, igual eles falam. O gás metano do gado é que come lá a camada de ozônio. Mas por que tem esse tanto de gado? É porque a gente gosta de comer picanha, né, gente? Então, se a gente parasse de comer carne, ia ter menos boi, por consequência, menos destruição da camada de ozônio. Mas nós estamos falando aqui de um processo de sustentabilidade. E os times de futebol têm um papel. O problema é que isso não vem de casa. Então, é preciso que os times de futebol pensem nesse programa de sustentabilidade como sendo um complemento para a contribuição social que eles têm capacidade de promover. Certo. Eu parabenizo as empresas que têm essa iniciativa, né? Porque assim, a sustentabilidade é o meio de a gente garantir esse suprimento das necessidades atuais e sem comprometer aí gerações futuras, né? E eu trabalho numa concessionária aqui do Rio de Janeiro que a gente é piloto de um projeto também de sustentabilidade que vai estar se tornando mundial da marca. E então, assim, eu estou por dentro desses movimentos e é muito interessante e importante a gente estar adotando pequenas atitudes, até dentro de casa, como você disse, né? Para estar compartilhando dessa ideia. Ok. Queria aproveitar que a gente está finalizando o nosso prazo, né, nosso tempo aqui, mas abrir uma oportunidade de falarmos sobre os benefícios fiscais. E entre pensar nesses benefícios fiscais, né, também o regime especial, né, que o tempo, como é essa relação do tempo e do valor da alíquota, da projeção, como é que isso faz parte do modelo de negócio, né? Existe uma urgência, só agora faz sentido. Estamos falando também de impacto tributário em uma dimensão de mudar muita coisa no país. Então, como que está favorável para a SAF essa abordagem tributária atual? Como é que pode ser melhor trabalhado, né? O enquadramento, a relação, a possibilidade de benefícios fiscais nesse sentido. Perfeito. Nós temos que separar em dois momentos. Tanto para doadores, né, quanto para a organização. Perfeito. Nós temos que separar justamente em dois momentos. O momento em que nós, enquanto pessoas físicas ou empresas optantes pela tributação do lucro real, podemos doar um percentual da alíquota do imposto de renda para fomento de atividades desportivas através da Lei de Incentivo Federal,
né? As empresas da área de comércio que são contribuintes do ICMS podem também fazer a destinação de parte do ICMS para a lei de incentivo estadual, no caso de Minas Gerais, né? Então, esse programa de incentivos fiscais, da chamada renúncia fiscal, que é uma destinação de tributos federais ou tributos estaduais para o fomento do desporto, a reforma atual tributária, que eu tenho acompanhado de longe, porque se eu falar que eu estou por dentro dela 100%, eu estarei faltando com a verdade. O que eu me preocupei? Eu preocupei justamente, Osmar, nessas duas pontas. Quando a lei da SAF traz um regime de tributação diferenciada, ou seja, 5% de tributação, eu falei assim, peraí, agora eles vão votar uma reforma tributária, eles vão revogar isso, né? Mas também ficou fora desse texto base da reforma tributária, porque é um tipo de negócio bem específico e é tratado por uma lei específica, então ficou fora disso. Pelo menos no primeiro momento está fora, né? E também a questão dos benefícios de renúncia fiscal, que são as destinações fiscais, também eu não vi a reforma tributária mudando essa sistemática, né? Então, eu de cabeça agora não vou lembrar todos os programas que tem, mas via de regra, nós, enquanto pessoa física, podemos doar até 3% para o esporte, né? Então, na declaração de ajuste anual, a gente pode destinar até 3%, se você fez o recolhimento, né, no ano corrente, né? Então, porque a destinação total é 6% para a pessoa física e 1% da alíquota que compõe os 15% do imposto de renda lucro real, né? Então, é o chamado 1/15avos que você pode destinar. Então, isso não mudou, então não temos esse reflexo. A minha grande luta é que o Brasil, tributariamente falando, apenas 6, 7% das empresas brasileiras é lucro real. O restante é lucro presumido, que paga imposto de renda, o restante é Simples Nacional, que paga imposto de renda. Então, em plena era da tecnologia da informação, o que a reforma tributária não tirou, também não inovou, Josmar. Não trouxe para a gente a oportunidade das empresas optantes pelo lucro presumido e as empresas optantes pelo Simples Nacional de fazerem, dentro da proporcionalidade da alíquota do imposto de renda, também uma destinação para fomentar o esporte, cultura e outras atividades que estão aí. Então, o que eu vou ter oportunidade, se ele estiver presente dia 27 agora de novembro, que é o senador Carlos Viana, numa palestra que a OSENG me convidou para ser um dos palestrantes, é justamente que eu vou bater nessa tecla. Falar, poxa, vocês estão votando uma reforma tributária que vocês não incluem as empresas de outras sistemáticas tributárias para poder fazer. Porque é só você parar e pensar, qual é o tipo da empresa que está do lado do projeto social no bairro que você mora? É a padaria, é a mercearia, é o botequim, é o restaurante. Então, quem conhece o seu projeto social esportivo é o dono do açougue, que vai ali e dá 10 quilos de contrafilé para poder fazer o churrasco no dia da final para o time vencedor. Então, quando a reforma tributária não discute a inclusão da destinação de tributos sendo possível por outras sistemáticas tributárias, eu acho uma grande perda, né, de uma evolução da legislação de renúncia fiscal. Mas é aquilo que eu costumo dizer, eles não conhecem de contabilidade, né? Então, por não conhecer de contabilidade, eles não propõem. Então, hoje existe a frente parlamentar da contabilidade. Eu fui ver quem são os deputados e senadores que compõem isso. São pessoas que têm, né, a formação em bacharel em contabilidade, mas assim, se der para ele um balanço, não sabe. Eu tenho dúvida se vai saber interpretar as demonstrações com ele. Eu tenho dúvida. Porque quando a gente chama para uma conversa, eles fogem, né? Não consegue acompanhar o nosso raciocínio. Então, o que eu falo que a reforma tributária poderia trazer de evolução, infelizmente, não trouxe. E, por hora, aquilo que hoje está vigindo, a nova reforma tributária também não traz aí uma mudança. Então,
vai ficar tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Muito bem, bem colocado, né? Eu agradecer aqui a participação de todos, parabenizar aí o Daniel e a Flávia, que toparam o desafio de conversar com o Léo, viu? Gente boa ele é, não vai ter dificuldade, mas conteúdo tem que ter, que ele é especializado. E é um privilégio realmente a gente poder construir esse espaço de diálogo, de aprimoramento dos conhecimentos, né? E de não ter essa pesquisa estéreo, né? É uma pesquisa acadêmica, eu estou lendo uma coisa, um negócio, não, é mão na massa, está acontecendo aqui, né? É isso mesmo? Será que eu entendi o que estavam falando ali? E é vida, é paixão, né? É irracional. Então, é assunto que vai sair daqui e no final de semana vai ter que explicar para a família. Então, isso faz a gente... faz a gente querer aprender mais, ter necessidade de saber explicar, né, e socializar o conhecimento, que é o nosso papel na sociedade também como profissão. Muito obrigada, uma excelente viagem aí, Léo, né? Excelentes projeções de resultado para o ano, que os sócios torcedores possam realmente aderir, assim como as empresas, e a gente tenha esse novo cenário. Não vai fazer um novo estado aí, não, que daqui a pouco você está fazendo vai fazer um campeonato de futebol constituindo outro estado aí, entre São Paulo e Minas. Como é que vai chamar lá o campeonato? Você já deve ter pensado, né? Não, ainda não, porque a gente acaba que tem duas federações envolvidas, né? E a gente criar esses torneios sem o apoio da federação, tanto paulista quanto mineira, é contraproducente, porque acaba que a gente está tentando, eles vão nos enxergar como uma ameaça ao produto oficial, que é o Campeonato Paulista e o Campeonato Mineiro. Então, a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é regionalizar a disputa com o objetivo de dar força. Você pega o Campeonato Mineiro, são 12 times. O Campeonato Paulista são 20 times. No Campeonato Carioca, acho que são 12 também, não é, o Daniel? Assim eu não sei dizer, Léo. Acho que são 12. Então, assim, o único que consegue fazer um campeonato turno e retorno é o estado de São Paulo, porque ali o futebol é estruturado pela grande concentração de população. Então, você pega o Água Santa, já ouviram falar o nome desse time? Água Santa. Depois vocês jogam aí no Google, aí vocês vão ver o projeto do Água Santa. Você fala assim, como que esse time tem essa estrutura? Mas é por quê? Porque em São Paulo, eu falo, é um outro país dentro do Brasil. O pensamento lá é diferente aqui de nós mineiros, né? Cada um com a sua particularidade. Mas o que é importante dizer é isso. Eu penso que o futebol ele é a nova fronteira, né, do empreendedorismo no Brasil e tem espaço, viu, gente? Porque quando a gente vai para poder falar disso para contadores tarimbados, eles falam, oh, não estou entendendo nada que você está falando, cara. E é uma oportunidade para nós, jovens, viu? Então, os vovôs da contabilidade não querem mexer com o futebol, não. Então, é nós que temos que ir.